Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História e sejam bem-vindos ao terceirão. Meu garoto, quem diria, né? Outro dia vocês estavam lá no primeiro ano, passamos pelo segundo e agora chegamos ao ano. Terceirão! Terceirão! Olha, no final deste ano, vocês vão fazer a tão esperada prova do Enem. Claro, para vocês que estudaram conosco, com certeza vão se dar muito bem. Claro, até porque a mediação, ela é top. E você, aluno, é mais top ainda. Então, sejam todos bem-vindos ao terceiro ano. Vamos continuar o mesmo padrão do primeiro, do segundo e até mais no caso do terceiro ano. E história, olha, tem caído tantos assuntos sobre história colonial, imperial, republicano, a história do Brasil, como também a história geral. Então, vamos seguir naquele padrão de abrir o caderno, anotar a data de hoje, bem em cima, na parte superior do teu caderno, e depois você anota aí o título da nossa aula. E procurem copiar, anotar tudo que eu estiver falando, explicando a respeito do tema, tá bom? Porque vocês vão utilizar esse material tanto para estudar para a prova de vocês, como também uma revisão geral para fazer a prova do Enem. Sejam todos bem-vindos. E aí agora é só estudar. Vamos arregaçar a camisa, vamos abrir a mente e estudar. Estudar. Porque nada mais satisfatório quando você vê o teu nome na relação de aprovado. Aí sai aquele peso enorme das tuas costas. Por quê? Conseguiu. Aí, agora é só correr pro abraço e fazer aí os 4 anos de faculdade, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos novamente, professor, mediador da ponta aí. Obrigado por esse carinho, por esse trabalho que você faz aí da nossa ponta, juntamente com nossos alunos, tá bom? Sinto todos abraçados por mim e vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Joga na tela, isso! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as revoltas na capital do Brasil. Professor Lismar, quem era a capital do Brasil nessa época? Bom, nesse período aqui, a capital já era o Rio de Janeiro, tá certo? Então, na aula 4.1, nós veremos os seguintes temas. A revolta da vacina, que acontece em 1904. Também iremos ver a revolta da chibata, que acontece em 1910. E o movimento tenentista, ou tenentismo, que vai de 22 até 26. Fechou? Bom, para a aula de hoje, aluno, nós temos as habilidades. Você tem que relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. Além disso, tem que compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. Aluno, tendo como base esses dois tópicos aí, o número 1 e o número 2, que são as habilidades, tu já vai saber muito bem como ter o entendimento desse assunto. Eu começo com essa imagem que retrata justamente Oswaldo Cruz, está aqui no centro, e aqui atrás eu tenho o seu batalhão, esse batalhão que irá subir nos morros para poder vacinar a população. E aqui a população não aceitando essa vacina. Agora, por que disso? Vem para mim, foca bem em mim que eu quero te explicar como que isso aconteceu. Isso, olha só. O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele fez uma reforma urbana. E ele acaba tirando ali da orla de Copacabana, Ipanema, as principais praias ali do Rio de Janeiro, começou a tirar aqueles barracos, casebres, que enfeiavam a cidade. Pereira Passos, então, ele acaba expulsando aquela classe pobre ali do centro do Rio de Janeiro. Ok. Que eu vou para onde? Assim, essa classe acaba subindo o morro. Já que foram expulsos ali do centro, né, da orla,
Então eles vão subir ao morro. Ok. Isso para poder fazer uma reforma no Rio de Janeiro. Acontece que começa o período de contaminação, uma pandemia de doenças, e a única saída, segundo o Oswaldo Cruz, seria vacinar o povo. E aí, a classe baixa, que tinha subido ao morro, o único jeito era subir também ao morro e vacinar esse povo. Foi o que o Oswaldo Cruz fez. Se você observar na imagem, ele está lá comandando seu batalhão. Então ele vai até o povo, sobe o morro para poder... Hoje não é mais morro, é comunidade, tá? Não é mais favela, é comunidade que se fala. Então, aí eles acabam subindo na época o morro, tá bom? Sobe os morros para poder vacinar o povão. Aí o povo pensa que, cara, eles já expulsaram a gente do centro. Agora estão subindo para poder vacinar? Não, tem alguma coisa errada aí. Essa vacina talvez é para eliminar a gente. Vai haver uma revolta, uma manifestação gigantesca. É de 1904. Tudo bem, já que não querem se vacinar, ok. Aí, começou a morrer gente, no morro. Aí o povo do morro começa a descer em busca de auxílio para ser vacinado. Foi quando eles começaram a entender que a subida do exército de Oswaldo Cruz era, de fato, para imunizar o povo contra as doenças. Por isso, joga na tela, por isso que você vê essa imagem. Ó, Oswaldo Cruz comandando o centro, olha aqui em suas mãos, está com a seringa, e o povo, insatisfeito, vai tocar o terror. Vão expulsá-lo, ok? Esse é o entendimento. Vamos lá. Nem todas as revoltas da Primeira República irão ocorrer no interior do país e também no campo, como aconteceu com Canudos, como aconteceu com o Testado, como aconteceu também com Cangaço. Na aula de ontem eu falei sobre isso. Lembram? Em algumas das maiores cidades do Brasil, especialmente a capital da República, que era o Rio de Janeiro, também ocorreram diferentes movimentos populares. Quem diria, né? O movimento de certos grupos que se sentiam oprimidos pela ordem social vigente. Acabei de fazer a explicação na minha fala. Lembra que a classe baixa, pobre, são expulsas do centro e vão morar no morro. Aí o exército vai vacinar no morro, eles pensam que é para poder eliminar eles. Então começa, senhores, esse movimento é que vai ser dado à revolta da vacina. Reforma na capital, como eu falei também, os primeiros governos republicanos planejavam transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. Nesse caso, se querem transformar, então vamos dar um ar de embelezamento, melhoramento no grande centro. Copacabana, Ipanema, Leblon, Arpoador, as principais praias ali do Rio de Janeiro, que ficam naquela orla, né? Seria uma espécie de cartão postal que mostrasse o novo tempo. O novo tempo, dizendo ele, que foi trazido pela República. Olha que legal. E aí, olha só, casebres são destruídos, dando lugar a novos casarões, novos empreendimentos, e a população pobre serão expulsos ali do centro. Para realizar essas obras, os cortiços e casebres dos bairros centrais foram o quê? Demolidos, destruídos. O governo, ele não ofereceu moradias às pessoas desalojadas. Como assim, professor? Se tu observar, aluno, eles estavam basicamente com casebres tomado, toda ali a orla de Copacabana. Então era algo assim muito deplorável, algo que não teve controle, todo tipo de casebre. Nossa, é como se a favela estivesse lá no litoral. Tanto é que quem hoje mora em comunidade, não é mais favela,
quem mora em comunidade tem a sua casinha sendo feita aos poucos, e outros acabam improvisando essas casas. Na verdade, as casas do centro de Janeiro eram todas improvisadas. Não chegavam nem a ser casebre. Ah? Então, a ideia do governo era desalojar esse povo e mandar eles embora. Mas como assim, professor? Eles irão fazer novos casebres no morro, nas comunidades. Passaram a viver em barraco nos morros do centro ou do subúrbio. Esse conjunto de medidas vai gerar insatisfação entre a população mais pobre. E aí, eu trouxe para você essa imagem da comunidade. Lembra que a nomenclatura hoje, ela mudou. Hoje no Rio de Janeiro, você não fala mais favela. Pode até falar do morro, mas o termo é comunidade. E aí, observe na imagem que é uma casa sendo construída, 1, 2 ou 3 andares, isso em cima do morro, certo? As vielas são bem estreitas, ruas não passa carro, muito dificilmente existe morro que dá para subir, mas carro potente, moto até sobe. Mas a grande maioria são escadarias que o cara desce aí, tá? Então são bem estreito, tá certo? Bom, houve então uma campanha de vacinação. Essa campanha, o combate às epidemias locais, foi também um de seus principais objetivos. Quem? Do governo. Foi nesse contexto que um médico sanitarista conhecido Oswaldo Cruz, que era diretor da saúde pública, ele vai acabar convencendo o presidente da República naquela época, de 1904, a decretar a lei de vacinação obrigatória contra quem? A varíola. Olha só, a varíola, ela estava varrendo, ela estava matando pessoas. Uma simples picada de injeção resolveria tudo. Porém, as pessoas estavam incrédulas, não estavam confiando nessa política do governo. Eu acho que vocês lembram, na época, a vacina era uma pistola bem grande, né? Mas, professor, por que da varíola? Vai haver situações que essas doenças, elas são trazidas de forma espontânea por insetos, roedores, né? Animais que têm um contato com os humanos e acabam se proliferando. Então, Oswaldo Cruz teve essa pegada. Vamos lá, para poder melhorar, nesse período houve uma epidemia de varíola e a única forma de imunizar o povo era fazer uma campanha nacional ou regional para poder imunizá-los. Só que nem todo mundo tinha a mente aberta. Vimos agora pela Covid, quando campanhas e mais campanhas do governo se pedia para vacinar e pessoas não acreditavam. Brasil perde aí 664 ou 65 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas irão morrer, quase. Foram 664 mil pessoas. Mas mesmo assim, boa parte dela, algum percentual, eram pessoas que não acreditavam nessa vacina. Mas era necessário se vacinar, né? Nesse caso aí, o governo federal, ele cria então essa política de vacinação. Naquela época, a população quase não tinha informações. Ou seja, a ordem vinha de cima. E não obtinham essas informações sobre os benefícios das vacinas e não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. Vai haver vacinação, certo? Mas a vacinação é para quê? Para qual doença? Para qual doença? Aí os caras tinham que informar a população. Nem todo mundo era informado, então, mediante a não informação, não aceitação. Também tinha isso. Show? Beleza? Ok.
Para alguns, a aplicação de injeções em mulher era imoral. Como é que é? É isso mesmo. Olha só os princípios da sociedade naquela época. Se você fosse aplicar uma injeção em uma mulher, era considerado imoral mediante os costumes daquela época. Ainda mais se fosse na bunda, nas nádegas, no glúteos. Tem várias palavras. Mas no homem não. Para outros, a obrigatoriedade da vacina acabava ferindo a liberdade individual. Então observe aí, aluno, vem para mim, observe aí, aluno, que naquela época já existia muito mimimi. Não vou tomar. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Pessoas que diziam, não, eu tenho o direito de não tomar vacina. Tudo bem. Só que você também tem o direito de ser isolado para não contaminar os demais. E aí o presidente americano começou a estipular, inclusive até nas empresas, o cara que não fosse vacinado, ele não podia, porque ele poderia contaminar os demais. E aí começa a surgir direitos daqui, direito dali. Como é que fica a humanidade? Quando a pessoa chegava infectada, logo ela ia para o isolamento, para não contaminar o restante. Mas quando ela não sabia que estava contaminado e envolvida com os demais, acabava contaminando todos que estavam ao seu redor. Então, é preciso ter muita cautela nesse sentido. Uma epidemia ou uma pandemia se propaga muito rápido. Tudo bem, se tu tem o direito de não ser vacinado, não tem problema. E aí, hoje são vários direitos. Tem famílias que defendem a ideia de não levar a criança para a escola. Não, ele vai ficar em casa e eu vou educá-lo em casa. E aí? Aí entra numa batalha judicial, vai para os tribunais, se aprova ou não. Enfim, cara, o mundo está assim, os valores estão totalmente diferentes do que era no passado. Ah, mas melhorou? Não sei para quem que vai melhorar. Não sei como é que você avalia isso, mas você terá essa visão com pesquisa, com mais informações que vocês poderão obter, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, senhores, houve o descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços. Como é que os caras chegam lá, simplesmente destroem nossos casebres e ainda obrigam-nos a tomar vacina? No período de 10 a 15 de novembro de 1904. Aí, nesse período, vai haver, de fato, uma revolta popular no Rio de Janeiro. Cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Feridas, tá, gente? Desculpa aqui, tá? Mais de 100 ficaram feridas. Centenas de participantes dos conflitos foram presos e deportados para o Acre. Olha só, isso em pleno ano de 1904. Revolta da Chibata. Isso em 1910. Ok? Essa revolta, eu tenho aqui os marinheiros que irão protestar devido ao alto castigo que eles tomavam para poder entrar na Marinha do Brasil. E vocês verão o líder desse movimento e etc. Aproximadamente 2.000 membros da Marinha Brasileira, liderado por João Cândido. E olha que detalhe, viu? Esse nome aqui, ele quase sumiu da história. Quase não se mencionava o nome de João Cândido. Por quê, professor? Porque era preto. Simplesmente por causa disso. Até a palavra preto, hoje, pela nova nomenclatura, é o correto. Já não se usa mais a palavra negro. Sabiam disso? Pois é. Rebelaram-se contra o castigo físico que recebiam, dando início ao episódio que ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Chibata é o castigo, é a lapada, é a citronzada, é a cipoada, enfim, tudo que eles acabavam tendo para poder entrar na Marinha.
Suas principais reivindicações dessa revolta da chibata era simples: o fim das punições corporais. E a punição corporal é isso daí, ó. Mas como experiência, joguei para vocês essa imagem de um barão, de um senhor de engenho, castigando o seu escravo no tronco. E as outras pessoas observando. Chibatas e torturas eram muito comuns naquela época. Contra os baixos salários também, eles reclamavam, e contra as péssimas condições de trabalho e alimentação, tá? Então eu tenho aqui a punição, baixos salários e condições de trabalho e alimentação, que esses marinheiros recebiam, na sua imensa maioria, negros de origem pobres, tá? Então não tinham o que reclamar. Cansados então de tamanhos maus tratos, os marinheiros se insurgiram contra os oficiais da Marinha do Brasil e apresentaram o conjunto de suas reivindicações ao presidente daquela época recém-empossado, Marechal Hermes da Fonseca, esse camarada que vocês estão vendo aqui do lado. O fato era que a maioria dos marinheiros, no seu total aí, 80%, eram negros e de origem muito pobre. E o alistamento, muitas vezes, eram forçados, tá? Era uma das poucas alternativas para os filhos de negros escravizados sobreviverem na recém-criada república. Olha aí, então, quer entrar, vai ter um castigo forte, mas os caras também não desistiram. Isso porque a abolição da escravatura já havia sido proclamada em 1888. Mesmo assim, nós estávamos levando um castigo. As condições para que os negros pudessem ter um emprego e também pudessem sustentar haviam sido negadas. Propositalmente, claro, para que eles ainda estivessem obrigados a se sujeitarem aos seus senhores de engenhos daquela época. Nossa, quer dizer que realmente foi uma lei para inglês ver. Isso só vai ser colocado em prática definitivamente em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, certo? As lideranças da revolta já tinham mais de 40 canhões. Olha aí, dos navios mais modernos daquela época, apontaram para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República naquele período. O número de marinheiros envolvidos no motim era cerca de 2.400, o que tornava a revolta uma das maiores daquela época. Um dos episódios de luta do movimento negro mais representativo do mundo inteiro. Todos os jornais noticiavam o fato, obviamente, contra os revoltosos. Percebe, aluno? 2.400 negros se rebelaram, pegaram aí as principais embarcações, eles possuíam mais de 40 canhões, todos apontados para o Rio de Janeiro. Eles iriam destruir. Vão ter que entrar em acordo. Olha lá, os navios chegaram a disparar contra a capital, o Rio de Janeiro, o que vai ocasionar um terror imenso entre a população e também os políticos. Algumas pessoas fugiram para bairros mais do interior, com medo de que os revoltosos realmente pudessem destruir o Rio de Janeiro. Em um acordo com os marinheiros, o presidente prometeu cumprir as exigências e também anistiar os marinheiros envolvidos. Essa promessa, ela não foi cumprida. Por quê, professor? Eles não tinham palavras. O negro ainda não tinha liberdade, mesmo com a Lei Áurea criada em 1888. Mesmo. Mas aí não tinha essa liberdade. Certo? Grandes navios dos marinheiros foram expulsos. A grande parte dos marinheiros foram expulsos da marinha. Saíram da corporação.
Inclusive, alguns foram mortos e muitos outros torturados. Veja, o próprio João Cândido, que era o líder do movimento, foi preso algum tempo depois, na prisão da Ilha das Cobras. Eu acho que vocês já ouviram falar, lá no Rio de Janeiro. Junto com outros marinheiros, ficou ali penando. A prisão foi lavada com produtos químicos, tóxicos, ao que tudo indica, com cal, e 18 presos morreram por asfixia durante aquela noite. Apenas 2 sobreviveram, um deles era o João Cândido. Caraca, professor, é daí para pior. Os caras tinham um comando. Observe, senhores, que essa moda pega de negros se rebelarem contra o seu patrão, nossa, o bicho ia pegar. Tá certo? Prisão da Ilha das Cobras. Isso é muito famoso, essa prisão do Rio de Janeiro. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas em breve, quem sabe. Algum tempo depois, ele vai ser solto, porém, um homem negro, desempregado, sem qualquer dinheiro ou apenas com a roupa do corpo. Em virtude disso, ele foi levado para uma clínica psiquiátrica e lá detido 2 anos como doente mental. Olha só. Por quê, professor? De repente ele levou muita peia, né? Foi bastante torturado. E aí ele foi levado para essa clínica, internado, porque talvez com tudo que ele viu e ouviu e passou, ele pirou, literalmente. O navio a vapor chamado Satélite acabou saindo do Rio de Janeiro para as plantações de borracha na Amazônia, com mais de uma centena de ex-marinheiros. Chega em Santo Antônio do Rio Madeira no dia 2 de fevereiro de 1911. Os 105 marinheiros que participaram da revolta da Chibata acabaram indo para a região norte. E o navio Satélite. E aí nós partimos para conhecermos também um movimento chamado Tenentismo. Esse é o principal líder deles, Luiz Carlos Prestes, um dos grandes líderes desse movimento. O Tenentismo foi um movimento militar brasileiro com um cunho político, isso durante o período de 1920 até 1930. Esse movimento possui essa nomenclatura pela maioria dos integrantes possuírem a patente de tenentes. Nessa imagem que vocês estão presenciando, eles estão caminhando pela orla de Copacabana. O tenentismo, eles pegaram em armas, 18 tenentistas, eles pegaram em armas e vão enfrentar o governo federal. E aí, boa parte irão morrer, 1 ou 2 irão sobreviver para contar a história. Por isso que o Forte de Copacabana, ele é chamado de 18 do Forte, em homenagem a esses 18 tenentes que se rebelaram contra o governo federal. O movimento tenentista pretendia conquistar o poder pela luta armada e promover a reforma na Primeira República. Por quê, professor? Porque esses oficiais de menor patente não foram privilegiados durante o governo da República. Entre suas principais reivindicações, incluía-se a moralização da administração pública e, principalmente, o fim da corrupção eleitoral, que era latente, era a olho nu. Eleição, bico de pena, curral eleitoral, voto de cabresto, tudo isso nesse período. A maracutaia existia mesmo. O voto secreto e uma justiça eleitoral confiável, que não era. A defesa da economia nacional contra a exploração das empresas e do capital estrangeiro. Também pedia a reforma da educação pública, para que o ensino fosse de fato gratuito e obrigatório para todos os
brasileiro. Isso mais na frente, nas outras constituições, vai passar a ser obrigatório. Revolta do Forte de Copacabana, acontece em 1932. A primeira revolta tenentista teve início no dia 5 de julho de 1922. No Forte de Copacabana, que contava com uma tropa de aproximadamente 300 homens. Olha que legal, que interessante. Esse movimento, ele é muito conhecido no Brasil, sabiam? Muito, muito, muito. Por quê, professor? Porque é um movimento que remete ao Forte de Copacabana, o 18 Forte. Esse movimento, ele cresce. Observe que nessa imagem, ela está de lado. Aqui, ela está de frente. Ah, observe esse senhor de chapéu bem alto. Olha aqui ele. Olha aqui ele. Né? E os demais, aqui, ó. Esses daqui vão aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Isso na própria orla de Copacabana. Mesmo diante da superioridade das tropas governamentais, 17 tenentes e um civil saíram às ruas para um combate corpo a corpo. Dessa luta, apenas 2 sobreviveram. 2. São eles o tenente Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Tá? Apenas esses vão sobreviver e vão contar a história. Teve a revolta de 1924, em São Paulo. A revolta eclodiu também no dia 5 de julho, liderada pelos generais Isidoro Dias Lopes e pelo tenente Juarez Távora, e por políticos como Nilo Peçanha. Estando no Rio de Janeiro, lá em Niterói, eu fui conhecer o local, a prisão, a chamada Fortaleza de Santa Cruz, onde o Juarez Távora ficou preso, Euclides da Cunha e etc. Ok? Aí eu coloquei para vocês aos marinheiros do São Paulo, vítima de um ideal, seus companheiros da Marinha. Essa embarcação São Paulo, esses marinheiros também que se revoltaram, eles serão mortos. E esse monumento é em homenagem aos que morreram no movimento tenentista. Essa imagem é minha, eu tirei a foto lá no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Novas rebeliões tenentistas aconteceram no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. O governo paulista viu-se obrigado a fugir da capital para uma localidade próxima, de onde pôde organizar melhor a reação contra os rebeldes. Certinho? Olha lá. Depois de mais de 20 dias no controle da cidade, os rebeldes perceberam que não teriam condições de resistir. Formou-se então uma numerosa e bem equipada tropa de rebeldes, a chamada Coluna Prestes. Liderada por quem? Por Miguel Costa, que seguiu em direção ao sul do país, ao encontro de outra coluna militar, tenentista, chamada de Coluna Prestes. E é justamente esse Miguel Costa que, em 1925, irá prender o Marechal Rondon. O Rondon, que estava indo para o sul, vai ser interceptado e Miguel Costa dá a voz de prisão. E lá vai ficar, em 1925. A Coluna Prestes foi um movimento político, todos sabem disso, liderado por militares contrários ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento irá ocorrer entre os anos de 25 a 27. Teve esse nome, pois um dos seus líderes era o capitão Luiz Carlos Prestes. Causas principais dessa Coluna Prestes. A principal causa foi a insatisfação de parte dos militares, que eram tenentistas naquela época, com a forma que o Brasil era governado na década de 20. Falta de democracia,
fraudes eleitorais, concentração de poder político nas mãos da elite agrária. Havia também a exploração das camadas mais pobres. Por quem? Pelos coronéis. Esses coronéis eram vistos como líderes políticos locais. Tinham bastante influência na sua região. Os integrantes da Coluna Prestes percorreram cerca de 25.000 km por todo o interior do território brasileiro. O núcleo fixo tinha cerca de 200 homens, porém, em vários momentos da caminhada, o movimento chegou a contar com mais de 1.400 pessoas. Entre eles, militares e simpatizantes do movimento. Esses integrantes, alunos, da coluna, eles passaram a parar nas cidades. Conversavam com as pessoas e faziam propaganda contra o governo federal. Mostrando, inclusive, as injustiças sociais colocadas em prática pelo governo. Né? Eles defendiam a reforma política e também social. Professor, parece que está sendo igual o cangaço, que tinha suas defesas. Está parecendo a Guerra dos Canudos? Está parecendo o movimento contestado? Pois é. Na verdade, ninguém estava satisfeito com a atual república. A atual república ficou nas mãos, concentrou-se nas mãos de uma pequena elite, que ditavam as regras. Aí você observa, parece que tudo está caminhando para o mesmo sistema. É cangaço, é canudos, é contestado, é coluna preste, é revolta chibata, é revolta armada, é revolta dos marinheiros, enfim. O movimento teve início na cidade de Alegrete, que ficava no sul do Rio Grande do Sul, e após 2 anos e meio, passaram a percorrer aí 11 estados. Terminou dividido. Um grupo foi para a Bolívia, enquanto o outro grupo foi para o Paraguai. A Coluna Prestes se dividiu. Um vai para a Bolívia e o outro vai para o Paraguai. Embora não tenha conseguido derrubar o governo federal, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha. Por quê, professor? Porque o governo teria que desgastar esse grupo, senão ele poderia ser derrubado. Abrindo, inclusive, caminho para a Revolução ou para o movimento de 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, com aquela promessa: vamos acabar. O Getúlio é ele que diz: olha, daqui para trás, vamos desconsiderar. Tudo aqui é República Velha. A partir do meu governo, é República Nova. Agora, por quê? Era a velha forma de se fazer república. E ele não queria assim. Tanto é que Getúlio Vargas vai ser emblemático na sua participação, na forma de como conduzir a política no Brasil. Feito isso, é só correr para o abraço. Tá certo? Bom, aluno veio para mim. Essa foi a nossa aula, as revoltas durante a República. Eu deixo você agora. Daqui a pouquinho eu estou voltando para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí, é muito rápido. Não dá nem tempo de tomar um café ou uma aguinha, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.